E, quando encontram os crentes, dizem: cremos. Mas, quando estão a sós, dizem uns aos outros: por que lhes contais acerca do que Allah vos revelou sobre a vinda de Muhammad, para com isso argumentarem contra vós perante vosso Senhor? Acaso não raciocinais? Ou não sabem que Allah conhece o que ocultam e o que revelam? E entre eles, judeus, há iliterados cujo conhecimento do livro é apenas desejos infundados nas lendas que seus líderes contam, e eles não fazem senão suposições. Mas, ai daqueles que escrevem o livro com suas próprias mãos, depois dizem: isto provém de Allah, para trocarem isso por um valor baixo. Portanto, ai deles pelo que suas mãos escreveram, das deturpações, e ai deles pelo que adquiriram das riquezas, e dizem: o fogo não nos atingirá, ou caso atinja, não será senão por dias contados. Diz: acaso tomastes uma promessa de Allah? E se for assim, Allah jamais contraria sua promessa. Ou dizeis acerca de Allah o que não sabeis? Mas quem adquire o mal, politeísmo, e seus pecados o cercam completamente, esses serão os companheiros do fogo, em que eles permanecerão eternamente. E aqueles que creem e praticam atos virtuosos, esses serão os companheiros do paraíso, em que eles permanecerão eternamente. E recordai-vos quando tomamos o pacto com os filhos de Israel: não adoreis exceto a Allah. Sede bondosos com os vossos pais, os parentes, os órfãos e os necessitados. Falai bondosamente às pessoas. Sede constantes no salá e dai o zaká. Depois voltastes em aversão exceto poucos de vós, e agora também vos afastais. E, quando tomamos vosso pacto, não derrameis sangue mutuamente e não vos expulseis reciprocamente das vossas habitações. Então concordastes, e vós fostes testemunhas disso. Porém, sois vós próprios que matais entre vós e expulsais alguns de vós das suas habitações, cooperando contra eles no pecado e na transgressão. E, se esses que combateis vos chegam como prisioneiros, pedis resgate por eles, enquanto essa sua matança e expulsão é proibida para vós. Acaso credes numa parte do livro relativa ao resgate e recusais outra acerca da matança e expulsão? Mas a retribuição para quem faz isso entre vós não é senão a desonra na vida mundana, e no dia da ressurreição serão retornados ao mais severo castigo, e Allah não está desatento acerca do que praticais. Esses são aqueles que compraram a vida mundana com o além. Portanto, o castigo não lhes será aliviado e eles não serão socorridos. E, de facto, demos a Musa o livro, e após ele enviamos sucessivamente os mensageiros, e demos as evidências a Isa, filho de Mariam, e apoiámo-lo com o Espírito da Santidade, Arcanjo Gabriel. Porque sempre que vos chegasse um mensageiro com o que vós próprios não desejáveis, vos tornáveis arrogantes, rejeitando um grupo e assassinando outro, e dizem: nossos corações estão cobertos e não compreendemos o que dizeis. Não, Allah amaldiçoou-os pela sua descrença, portanto, pouco é o que creem. E quando lhes chegou um livro, Al-Qur'an, da parte de Allah, confirmando o Torá que está com eles, e antes imploravam vitória contra os descrentes, mas quando lhes chegou o que reconheceram como verdade acerca de Muhammad, renegaram-no. Portanto, que a maldição de Allah esteja sobre os descrentes. Péssimo é o preço pelo qual venderam suas almas ao descrerem no que Allah revelou, por inveja de que Allah revelasse da sua graça para quem quisesse dos seus servos. Portanto, incorreram numa ira sobre outra, e para os descrentes há um castigo humilhante. E quando lhes é dito: crede no que Allah revelou, respondem: cremos somente no que foi revelado a nós, e descreem no Alcorão que o sucedeu, embora seja a verdade confirmando o que está com eles. Diz: ó Muhammad, por que então matastes anteriormente os profetas de Allah, se sois realmente crentes? E, de facto, Musa chegou-vos com as evidências, mas após ele
ele partir para o monte, tomastes o bezerro para a adoração, e vós fostes injustos. E quando tomamos vosso pacto e elevamos sobre vós o monte Sinai, dizendo, tomai com firmeza o que vos damos, e ouve. Disseram, ouvimos, mas desobedecemos. E seus corações estavam embebidos de amor ao bezerro, pela sua descrença. Diz-lhes, péssimo é aquilo a que a vossa crença vos ordena, se sois crentes. Diz, se a última morada, paraíso, diante de Allah é exclusivamente para vós em detrimento das outras pessoas, desejai então a morte, se sois verazes no que dizeis, mas jamais a desejarão devido ao que as suas mãos adiantaram. E Allah é conhecedor dos injustos, e realmente encontrá-los-ás mais desejosos à vida que as outras pessoas, e mais ainda que os politeístas. Cada um deles deseja que lhe fosse dada uma vida de 1000 anos, embora não os afastaria do castigo se tal vida lhes fosse dada, e Allah é observador do que praticam. Diz, ó Muhammad, quem é inimigo de Jibril, saiba que certamente ele trouxe o Alcorão para o teu coração com permissão de Allah, confirmando os livros que o antecederam, uma orientação e boas novas para os crentes. Quem é inimigo de Allah, seus anjos, seus mensageiros e de Jibril e Micael, saiba que certamente Allah é inimigo dos descrentes. E, de facto, revelamos-te claros versículos, não descreiam neles, exceto os pecadores, porque cada vez que fazem um pacto, um grupo deles o lança à parte. Não, a maioria deles não crê. E quando lhe chega um mensageiro da parte de Allah, confirmando o que está com eles no seu livro, um grupo dos que foram dados o livro lança o novo livro de Allah para trás de suas costas, como se eles não soubessem. E seguiram o que os demônios relatavam contra o reino de Suleiman, acusando-o de feitiçaria. E Suleiman não descreu, mas os demônios tornaram-se descrentes, ensinando as pessoas a feitiçaria e o que fora revelado aos anjos Harut e Marut na Babilônia. E estes anjos não ensinavam a ninguém sem que dissessem, nós somos apenas um teste, portanto, não renuncies à crença aprendendo feitiçaria, mas as pessoas aprendiam deles aquilo com o qual separava o marido de sua esposa, e eles, os feiticeiros, não podem prejudicar ninguém com isso sem a permissão de Allah, e eles aprendiam o que lhes prejudicava e não o que lhes beneficiava. E, de facto, os judeus sabiam que quem a comprasse, a feitiçaria, não teria qualquer porção no além. E quão péssimo é aquilo pelo qual venderam suas almas, se soubessem. E, se eles tivessem crido e temido, realmente a recompensa de Allah seria melhor, se soubessem. Ó crentes, não digais a Muhammad, Ra'ina, mas dizei unzurna, e ouve atentamente a ele, e para os descrentes haverá um castigo doloroso. Nem os descrentes entre os adeptos do livro e nem os politeístas gostariam que vos fosse enviado qualquer bem, graça do vosso Senhor, mas Allah escolhe a sua misericórdia para quem Ele quer, e Allah é possuidor da grande graça. Qualquer versículo que abrogamos ou fazemos com que seja esquecido, substituímos por um melhor que esse ou semelhante a esse. Acaso não sabes que Allah é poderoso sobre todas as coisas? Acaso não sabes que é a Allah que pertence o reino dos céus e da terra? E além de Allah, não há para vós qualquer protetor ou socorredor. Ou pretendeis interrogar ao vosso mensageiro como Musa foi interrogado anteriormente pelos judeus? E quem troca a crença pela descrença, sem dúvida desvia-se do caminho reto. Muitos dos adeptos do livro, devido à sua própria inveja, pretendem retornar-vos à descrença depois da vossa aceitação da crença, após a verdade ter-lhes sido evidenciada. Portanto, absolvei e tolerai
esperai até que Allah traga a sua ordem. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. E sede constantes no salá, e dai o zacá, e qualquer bem que adiantais para vós próprios, encontrá-los eis perante Allah. Certamente Allah é observador do que praticais. E dizem, ninguém entrará no paraíso exceto quem for judeu ou cristão. Tais são seus meros desejos. Responde, trazei vossas provas se sois verazes no que dizeis. Mas quem se submete por completo a Allah e que é benfeitor, para ele há a sua recompensa perante seu Senhor, e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Os judeus dizem, os cristãos não têm nada como fundamento, e os cristãos dizem, os judeus não têm nada como fundamento. Embora eles recitem o livro, Torá e o Evangelho, assim também, aqueles que não sabem disseram palavras semelhantes às deles. Portanto, Allah julgará entre eles no dia da ressurreição, naquilo em que divergiam. E quem é mais injusto do que aquele que impede que nos masjids de Allah seja mencionado o seu nome e se esforça na destruição deles? Esses nunca deveriam entrar neles, exceto com medo. Para eles, neste mundo há desonra, e para eles, no além haverá um castigo enorme. E a Allah pertence o Oriente e o Ocidente. Portanto, aonde quer que volteis, aí está o rosto, presença de Allah. Certamente Allah é abrangedor, sábio.